Nós vamos então continuar o nosso estudo da lição. Hoje nós vamos dar a lição 4. Existencialismo, a insana busca por liberdade e autonomia. Como nós temos bastante tempo, e não só por isso, mas como julgo importante, a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 1, 2, 3 e depois estudar a 4. Não sei quantos irmãos perceberam, essas lições, elas são um tema assim não tão comum, né, da gente estudar. Então, uma certa dificuldade. Até aqui na lição 4, ela começa meio que explicando como é importante. Há quem pense que filosofia é uma questão inútil, né? Ou seja, é um estudo de alguns ismos aí, né, que a gente não está tão habituado. O objetivo nosso não é sair daqui conhecendo tudo, né? Todos os ismos, isso, aquilo. Os termos não são importantes. O que é importante é o significado. Porque o que a gente está percebendo nessas lições é que as lições estão nos dando uma visão de como o mundo pensa, de como o homem pensa, né? E entender como o homem pensa é uma forma boa da gente poder conversar, convencê-los de que estão errados, né? Quando eles vierem com as suas teorias, com as suas filosofias, a gente vai ter um pouquinho mais de base para falar com essas pessoas. E também para nós mesmos, né? Porque a gente aqui não está falando só dos outros. A lição tem a ver comigo, né? Como o Obed diz, tem que ter a ver comigo, senão não adianta eu ficar estudando os outros. E claro que a gente vivendo num mundo cheio de pensamentos estranhos, de humanismo, de egoístas, a gente acaba um pouco sendo influenciado. Então nós precisamos conhecer, espera aí, até aqui eu posso ir, depois não, isso aqui é uma forma errada. Então esse termo ismos, que aparece bastante nas lições, ele tem dois sentidos. Podemos dizer que tem um sentido positivo e um negativo. O ismo, ele é uma forma de se falar sobre uma ideologia, ou seja, é um termo social, como calvinismo, presbiterianismo. Então não é todo ismo que está falando de coisa ruim. Quando você fala de calvinismo, você está falando de pensamentos de Calvino, né? O ismo no sentido de ser uma ideologia, um pensamento. Mas existe o ismo também como pejorativo, negativo. Então, quando você falou, por exemplo, na semana passada, espiritualismo, é errado. O que não é piedoso, o piedoso é o espiritual. O espiritualismo já vai tratar de uma outra coisa. Vai tratar daquela pessoa que é supersticiosa e etc. Alcoolismo é negativo, né? O álcool, a gente está inventando como que é bom o álcool, né? O álcool gel. Então, o alcoolismo já é errado. Você não vai tomar o álcool gel. Então, a gente percebe que os ismos podem ser, então, tanto como pejorativo ou como simplesmente tratar-se de algo ideológico ou social. Deu para entender? O objetivo nosso de estudar essa lição é deixar ela, então, mais clara, mais na nossa linguagem. Vamos ler alguns termos, mas o importante é conhecer o significado e não ficar guardando os termos em si. E é muito importante, sim, a gente entender o que a gente pode aprender a respeito dessas lições. Eu não vou me demorar muito, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada lição. Nós começamos falando a respeito do agnosticismo, e aí a palavra é ad não, gnose de conhecimento, não conhecimento. Então, como o próprio texto diz que era um ateísmo em cima do muro, é alguém que provavelmente queria ser ateu, mas não criou coragem de dizer que era ateu, e ela diz, Deus pode ou não existir, porque eu não posso provar, eu também não posso dizer que ele existe. Eu só posso dizer que algo existe se eu posso provar. É um pensamento totalmente
errado, né, irmãos? Porque nós cremos que Deus existe, mesmo sendo impossível compreender totalmente Deus. Como que eu posso falar, eu estou sentindo Deus? Como que eu posso provar que o que eu estou falando é em nome de Deus? Eu sei pela minha fé, eu sei de uma forma espiritual. E está cheio de coisa no mundo que a gente não sabe explicar, e nem por isso a gente diz que não existe. Tá? Então, o agnosticismo é uma forma que o homem encontrou de negar, lutar contra a verdade. Ou seja, lembra, o texto fala que eles trocavam, suprimiam a verdade pela mentira, lá de Romanos 1, de 18 a 28. Porque a verdade, a existência de Deus, é algo mais claro para qualquer pessoa. Os pontos da lição falavam que Deus está na consciência humana, qualquer homem, pode ser o mais ímpio. Deus está na consciência. Deus está na criação, quando nós olhamos para as belezas do mundo. Deus se revela nas Sagradas Escrituras. Como dizer que Deus não existe? Então, o que o homem faz é trocar, se abster, separar-se da verdade, inculcando mentiras, ou seja, ele quer agradar o seu coração. O finalzinho dessa lição é interessante, que ela diz a respeito de uma grande troca. Enquanto o homem suprime a verdade pela mentira, Deus também fez uma troca. Ele trocou a sua ira pela misericórdia. Então a palavra redenção ou reconciliação, ela significa troca. Deus reconciliou, ou seja, o que era antes ira se tornou misericórdia. Na lição 2, nós estudamos então sobre o ateísmo, a tolice da descrença em Deus. Também a de não, teos de Deus, sem Deus. Aqui já foram mais ousados, né? Se o agnosticismo diz que Deus pode ou não existir, o ateu diz que Deus não existe. E qual foi a base que o ateu encontrou para dizer que Deus não existe? Bom, não tem base, né? Mas o que eles afirmam, como eles tentam justificar a não existência de Deus? A partir de desclassificar quem crê. Crer em Deus é coisa de gente fraca, para engolir as fraquezas. Ou seja, Deus é uma ilusão. O homem, a hora que ele tem uma necessidade, ele fala, ai meu Deus. Mas não porque Deus existe, é porque na fraqueza o homem inventa um Deus. Olha que interessante. E mentiroso, porque nada disso é verdade. Dizem que Deus, então, é uma forma de consolar nas vicissitudes da vida, uma criação humana para consolar, ou até mesmo uma ferramenta para dominação. Quantas pessoas querem dominar os outros e falam que estão em nome de Deus? Religiões, pastores, denominações, inventam um Deus para dominar as pessoas. De certa forma, o ateu, ele tem uma certa razão. Existem pessoas que fazem isso, que inventam um Deus que nem eles mesmos creem, para dominar os outros, para pegar dinheiro dos outros. Existe, mas isso não quer dizer que não existe pastor, que não existe Deus, que não existe a Bíblia e tudo mais. Então, nessa lição, o texto base era o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. A razão tem razões que a própria razão desconfia ou desacredita. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, o homem é capaz de criar uma mentira tão grande a ponto de criar uma ideia na sua mente de que Deus não existe. Foi uma forma que o homem encontrou para viver feliz com o seu pecado, para poder fazer o que bem entende. E aí ele diz, então, não há Deus. Se não há Deus, eu posso simplesmente viver do jeito que eu quiser. E aí esse ateísmo se manifesta, como diz aqui na lição, no materialismo, ou até nas próprias leis, secularismo, nas próprias leis que acontecem, por exemplo, decisões na justiça, que não... Quem que vai tomar uma decisão na justiça? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso.
A pessoa toma decisão lá de acordo com a cabeça dela. Não há Deus, então, decisões absurdas que a gente tem visto por aí, relacionadas a essa injustiça. Não há Deus, então o ateu é alguém que vive indiferente de Deus, é alguém que se rebela contra Deus. Na semana passada, então, nós estudamos o espiritualismo. Como eu já disse há pouco, não é nada bom essa história de espiritualismo. É espiritualidade no sentido errado, ou seja, buscar a Deus ou buscar uma espiritualidade através do místico, do emocional, do subjetivo, baseado na experiência e não na própria fé. Então é uma fé sem prática, é uma fé sem envolvimento com a palavra. E aqui tem vários exemplos, né? Como unção de objetos. Você vê aquelas pessoas que põem lá o copo com água e depois da pregação vai tomar o copo com água. Isso é espiritualismo, é uma superstição. O que vai fazer? Que diferença? Ah, mas tendo fé é curado. É curado sem copo da água também, né? Acho que eu já contei uma vez aqui, que eu fui convidado para fazer uma visita para uma senhora, e foi eu e o João Ailton lá da Central, e chegamos na casa dela, ela falou, então, eu queria que a gente fosse lá no carro agora, que a gente vai orar com o carro. E ela queria que a gente entrasse no carro dela, dentro da garagem, e orasse lá dentro do carro. Aí eu contei 1, 2, o que eu respondo? 3, 4, né? Aí eu falei para ela, falei, olha, a gente vai orar aqui pela senhora, pela sua casa, pelo seu carro, pela sua vida, pelo seu emprego, pela sua saúde espiritual, por tudo. Orar por você. Mas não há necessidade de eu entrar no carro. É diferente, a gente vai fazer uma viagem, você está dentro do carro. Você vai orar onde? Pode ser dentro do carro, correto? Ah, não vamos sair do carro, porque não é orar no carro. Então eu não estou dizendo que é errado orar no carro. Podia até orar dentro do carro lá. Sim, mas o perigo é que, mais do que a oração, era o lado místico, de ungir o carro, de orar pelo carro. Então, isso é o espiritualismo, que é o que a gente tem visto aí na moda do povo. Então, você vê artista, você vê pessoas, todo mundo falando em Deus, todo mundo falando que serve a Deus, mas, na verdade, é uma espiritualidade mística, é de amuletos, é de tudo mais, né? Aqui a lição, então, foi explicada na semana passada, que a espiritualidade tem características próprias, que é verdadeira espiritualidade, não pode ser divorciada da palavra, não pode estar divorciada do corpo de Cristo e da plenitude do Espírito. Ou seja, a espiritualidade, ela tem um manual, ela tem a palavra, não pode dizer o que a Bíblia não diz, é o Espírito, Jesus, nosso coração, correto? Aí a gente chega na lição 4, que é existencialismo. Nós não vamos ler a passagem, que é Gênesis 1 e 2, que enquanto o existencialismo, como nós vamos entender, ele tenta colocar o homem na frente de Deus. Nós lemos em Gênesis 1 e 2, que Deus criou o homem. Então, há algo antes do homem. A lição começa com uma pergunta: quão longe estamos dispostos a ir para realizar os nossos desejos? Existencialismo, a insana busca por liberdade e autonomia. O homem quer ser livre, ele quer ser o que ele quer. Essa lição é muito importante, embora eu achei que é uma das mais difíceis até o momento de se entender, né? Eu achei bem complicadinho de se entender. Mas ela é uma das mais importantes por causa que o tema é muito atual. O que a gente vê hoje é isso aqui. O homem quer autonomia. Eu quero ser o que eu quero ser. Eu nasci, eu quero ser uma árvore. Então, de manhã eu vou lá, fico lá parado lá no sol. Não desacredite que tem gente que quer ser árvore, não, porque provavelmente existe gente assim. O homem quer ser o que ele quer ser, ele quer se formar. Então a lição vai falar sobre o problema disso. Quão longe estamos dispostos a ir para realizar os nossos desejos?
nós temos visto que o homem está disposto a ir até a última consequência, ou seja, não mede consequências, na importância de satisfazer a sua vontade, ele não mede consequências. E a gente vive num mundo das notícias falsas, verdadeiras, e que a gente não sabe em quem mais acreditar. Mas a gente tem visto semanalmente, diariamente, só ligar a televisão, né? Notícias como as pessoas estão explorando a doença, roubando dinheiro. Tem aquele que compra um respirador e paga não sei quantos milhões lá e não vem o respirador, a empresa é falsa. Tem aquele que compra, mas fica com dinheiro. Que a gente tem visto agora várias cidades fazendo calamidade pública, né? Estado de calamidade pública. Eu não estou dizendo que toda cidade que está fazendo estado de calamidade faz por isso. Mas tem várias cidades pequenas que não estão tendo problema, ou estão um problema como está todo mundo tendo problema, decretando estado de calamidade pública por causa da verba que vem. E por causa da liberdade que eles têm de comprar o que quiser lá, com o dinheiro deles lá. Então a gente vê, por um lado, a gente não pode questionar, é para ficar em casa? Fique em casa. Não podemos questionar, ficar discutindo, não tem que fazer nada. Não, nós temos um problema sério. Mas, por outro lado, a gente vê exploração, a gente vê uma coisa que a gente nem sabe, mas que tem gente indo às últimas consequências para satisfazer os seus desejos? Tem. Que é o que diz aqui, ó. Você já imaginou como seria viver num mundo em que elas fossem de fato levadas às últimas consequências? Ou seja, essas frases de baixo aí. Seja você mesmo. Siga seu coração. Você pode ser o que quiser. Não desista de seus sonhos. Quando uma pessoa pega uma frase dessa e leva às últimas consequências, o que ela faz? Ela é um trator, ela vai passar por cima de quem ela precisar passar. Porque o importante é realizar o seu sonho. Tem alguém na frente, se precisar eu mato. E eu não estou exagerando, né, irmão? Isso é o que está acontecendo. E em alguma escala, o quanto isso tem atingido o nosso coração? O quanto nós estamos também buscando, às vezes um egoísmo, às vezes querer passar por cima dos outros, ou não perdoar os outros, e assim por diante, né? Existencialismo, uma reação à filosofia mecanicista. Eu vou explicar, e já de certa forma está explicado aqui na frase de baixo. O que é essa filosofia mecanicista? É uma forma de pensar que o homem é como se fosse uma máquina. Então, o que esse ponto vai dizer é que o existencialismo surgiu para tentar resolver um problema que estava acontecendo no mundo. Que o homem estava se tornando como se fosse um mecânico, uma máquina. Ele não tinha vontade, ele era totalmente tolhido. Eu nasci, eu vou estudar, e eu vou trabalhar, é como se fosse um robozinho. Ficava lá na fábrica, lá, construindo o carro. Ficava o dia inteiro lá, Aí pega, volta para casa, descansa, no outro dia vai para a máquina. Então, uma reação ao mecanicismo, que é essa ideia de que o homem estava virando uma máquina, surgiu o existencialismo. Não. Você não pode se moldar. Você não nasceu pronto para ser alguma coisa. Você pode ser quem você quiser. Então, é uma reação a isso. O existencialismo é muito influente, nós já falamos sobre isso. Existem vários tipos, nós vamos tratar principalmente aqui do existencialismo ateu. E então esse existencialismo surgiu como uma reação à filosofia mecanicista. Ou seja, essa ideia de que o homem deveria ser tratado como uma máquina. Ele não tem uma individualidade, não tem um propósito próprio. Ele é desprovido de qualquer desejo,
não tem liberdade, ele é uma máquina. Repare, irmãos, que a gente talvez não viveu nesse tempo, pegamos um pedacinho desse tempo, onde o homem era mais parecido com uma máquina, talvez, mas você percebe como o homem tenta resolver um problema pulando para o outro extremo? Porque se o homem não tem liberdade, se o homem está vivendo como uma máquina, se cada vez mais existe uma sociedade onde repreende as pessoas, um casamento onde a mulher ela é totalmente presa, ela não pode fazer nada, aí então vamos fazer o contrário, tudo agora? Do nada pode tudo? Agora o homem, cada um faz o que quer, agora a mulher também não tem nem que casar mais, não, eu sou livre, separa do seu marido, vai viver feliz. Você percebe como o homem vai de um extremo para o outro. Então, exatamente, está errado você viver como um mecânico, como vai lá para a loja e volta para casa. Mas daí para você falar, você seja o que você quiser. Faça o que você quiser da sua vida. Está errado, porque a gente vive em sociedade. Se cada um quiser ser uma coisa, como que a gente vai conviver? Nós temos que viver juntos, e para aí precisa ter uma estrutura. Ou seja, a tentativa de garantir, no finalzinho do ponto 1, a tentativa de garantir a nossa humanidade, principalmente a nossa liberdade, sem levar em conta o ensino da revelação de Deus, levou o homem a um status de tal supremacia sobre si mesmo e sobre a realidade, que não seria demais dizer, se no mecanicismo moderno o homem é tratado como máquina, no existencialismo ele passou a ser tratado como Deus. Percebe? É um extremo ao outro. Seja o que você quiser, você é Deus, só Deus que faz o que Ele quer. Correto? Alguma pergunta? Os irmãos quiserem nos ajudar. A questão de pergunta também é muito importante, irmãos. Quando você estiver lendo durante a semana, anote alguma coisa, se você quiser perguntar. Às vezes não tenha vergonha de falar, que a gente está tudo conhecido já, né? Nossa, estamos sempre aqui. Faça, levanta a mão, faça a pergunta. Se quiser, traz escrita num papelzinho, pode trazer a pergunta, coloca aqui, se a gente souber responder, tá bom? Vamos lá então para o ponto 2. Olha, essa frase aqui é muito difícil, eu li, não sei se eu sou tão burro assim, os irmãos me perdoem, mas eu demorei para entender. A essência precede, a existência precede a essência, enquanto precede a essência a existência. Não é difícil entender? Achei difícil. Mas o que quer dizer? Essa é a tese principal do existencialismo. A existência precede a essência. O que ele está querendo dizer como precede? Que não depende da essência. Por exemplo, o que eu sou não depende da minha essência, de onde eu vim. E nós não acreditamos nisso, imagina. A essência, ela sim é importante. A existência, ela acontece devido a uma essência. O que é a essência do homem? Criado à imagem e semelhança de Deus. Então, primeiro existiu na mente de Deus o eu, para depois que eu existisse. E o existencialismo quer dizer o seguinte: não tem Deus, aparece um ser aqui na Terra, totalmente livre, que não depende de nada. Ele vai ser o que ele quiser. Então, dá para entender a frase? A existência precede a essência. Essência é algo antes da existência. E se a existência não depende dessa essência, nós somos o que nós bem queremos ser. Mais um exemplo ali para a gente entender melhor. Antes de existir uma escultura, sua ideia foi formada na mente do escultor. A essência precedeu a existência. Então, essa era a ideia dominante
E essa ideia, ela, para os existencialistas, era uma ideia que fazia com que o homem fosse o robô. Porque se a essência precedeu, quando o homem existir, ele já vem sem liberdade, ele já nasce para fazer o que a essência determinou. Aí que está o erro, deles negarem essa ideia aí, correto? Então vamos lá. A existência precede a essência. E nós vemos então que isso é uma ideia existencialista combatendo a ideia normal de que a essência ela não veio antes, né? O exemplo do escultor. Para que existisse uma escultura, ele dá o exemplo aqui da escultura do Michelangelo. Isso, Moisés de Michelangelo. Existiu antes, precedeu antes a essência. Qual que era a essência de uma escultura? A matéria lá, né, o material usado. Precisou de quê? Do escultor. Precisou também de uma forma, uma ideia. Precisou de Moisés existir, né? Como que ele ia fazer uma escultura de Moisés sem Moisés existir? Então, algo que existe tem algo antes para que aquilo possa existir. E aí a gente percebe que é contra isso que os existencialistas vão lutar, porque ele entende que nós somos independentes, nós construímos quem nós somos quem nós quisermos ser. Qual que é o problema desse pensamento? A negação de Deus, ponto 3. Nós vamos falar mais uma vez a respeito desses temas aí de essência precede a existência precede a ciência, mas não se preocupe com o termo, se preocupe com essa ideia. 2 pontos. O que nós cremos? Que antes de existirmos, Deus nos criou, Deus teve a ideia de nos criar. E quando nós somos criados a uma imagem, semelhança a algo que já existia, tá? Quanto que o existencialista quer dizer, não existe Deus, não existe nada antes. Existe o homem, e o homem, ele é como se fosse o seu Deus, e ele vai ser o que ele quiser. Tá? É só essa. A lição só trata desses 2 tópicos aqui. Então, qual a dificuldade disso? No existencialista aqui, ele não concebe a ideia de Deus. Porque se tiver Deus, tem algo antes. E ele não quer que tenha nada antes. Essa ideia de que o homem foi criado a partir de um modelo, como é a nossa ideia da fé, criado à imagem e semelhança de Deus, não é bom para o existencialismo. Para eles, o homem é um projeto aberto, ou seja, ele não pode ser definido antecipadamente. É a partir dele mesmo, a partir do que ele faz de si mesmo. Deus não existe, então ele vai ser o que ele bem entender. Além de ser um momento de negação de Deus, então todo existencialista é ateu, a ideia de idolatria, porque como nós falamos, ele torna o homem o próprio dono de si mesmo. Ele vai amar a si mesmo, ele vai assumir esse papel de ilimitado, como se fosse um próprio Deus. Agora veja a incoerência, eu achei interessante essa parte aqui, que ele deu um exemplo. Se o anterior não existe, então é quase que ele está querendo dizer que o Michelangelo lá vai fazer uma estátua, mas essa estátua, ela
tendo vida própria, ela pode ser uma ponte japonesa. Estranho isso, né? Como que uma estátua vai criar se não tiver o escultor, se não tiver o material, se não tiver a ideia antes? É uma ideia absurda dessa que a pessoa quer dizer. Não, o homem, ele não precisa de nada anterior. Ele pode ser quem ele bem entende. Ele disse que o existencialista ele vai de um extremo ao outro. O homem não estava quase que sem liberdade alguma, agora ele quer que tenha autonomia total. Só que é um conceito tão antigo e errado a respeito de liberdade que, irmãos, é facilmente combatido. O que é liberdade para nós? Bom, se nós fomos criados segundo uma essência, se nós fomos criados conforme a imagem de Deus, a liberdade, ela está relacionada a nós vivermos conforme a nossa essência, viver para agradar a Deus. Eu vou ler aqui um trechinho. O entendimento histórico de que o homem, como todos os demais, seria um ser no qual essência precede a existência, implica o entendimento de que a liberdade humana é relativa. Os filósofos clássicos entendiam que a liberdade consistia na conformidade à essência, ou seja, ser livre seria escolher se adequar a um modelo. Ponto. Paramos aqui. Essa é a ideia. Liberdade é viver conforme a essência. Cremos nisso, não cremos? Qual que é a nossa essência? Somos criados por Deus, nós temos um mandamento a seguir, e aí entra bem o nosso estudo sobre identidade, que a gente tem falado várias semanas. Exatamente isso. A minha liberdade, onde eu formo a minha identidade, é a partir de uma imitação, de refletir a Cristo, de buscar a Cristo, de seguir os mandamentos de Cristo. Qual homem que é o homem mais livre do mundo? Que vive no centro da vontade de Deus, que vive para agradar a Deus. Olha que liberdade. Não é muito bom? O quanto a gente se sente triste quando a gente peca, quando a gente sai do caminho. Isso é liberdade? O inimigo nos engana. Faça isso, vai ser muito bom para você. E o que acontece? A gente tem um momento de prazer, depois trocentos momentos de tristeza. Que liberdade é essa que acaba com a nossa alma, que mata nosso espírito? Então a gente aprendeu o que está escrito aqui. É uma liberdade relativa. Ele usou esse termo relativo para mostrar que a liberdade não significa fazer o que quiser, mas ela é uma liberdade que consiste na conformidade à essência. É livre para escolher a se adequar ao modelo. Nós somos livres. Todas as vezes que a Bíblia fala que nós somos livres, ela fala, você é livre. Para quê? Livre do pecado, livre para agradar a Deus, livre para fazer boas coisas. Isso é liberdade. Agora, infelizmente, o existencialismo pensa errado. O homem está vivendo errado. Olha o pensamento do existencialista. Ser livre. Os filósofos existencialistas, porém, tinham outro ideal de liberdade. Para eles, ser livres era efetivar a própria vontade sem quaisquer restrições. E não é isso que a gente vê? Ser livre para o mundo é: faça o que o seu coração mandar. Realize todos os seus sonhos. Se você não está bem no seu casamento, separe. Se você quiser dinheiro, eles não falam claramente isso, né? Mas nem se for para ser desonesto, o importante é você ser feliz. Deus não existe mesmo. O existencialismo é materialista, é o eu quero, eu preciso e eu vou conseguir. Como que o existencialista vai aceitar esse pensamento nosso, tradicional?
Não vai, porque eles querem autonomia humana. Ou seja, a existência precede a essência. Liberdade sem restrição alguma. Alguém quer perguntar alguma coisa, nos falar? Agora dava para fazer uma pausa para tomar um café, depois voltar. O tempo vai, eu não faço só meia hora, vocês acreditam nisso? Eu fico preocupado, os irmãos estão cansados de ficar ouvindo tanto eu falar. Alguém quer nos ajudar? Me respondam. Dá para entender? É um assunto meio assim, digamos, é chato, né? Assim, às vezes de eu ficar ouvindo esses termos de filosofia, de psicologia e tal. Mas como eu disse, é importante para a gente também, a gente poder tentar simplificar ao máximo, porque as lições são muito boas sim, viu, irmãos? São boas, porque elas estão tratando de um tema muito atual, de como o homem está vivendo, né, sem Deus. E a gente vai se deparar com pessoas desse jeito. Quando você encontra um amigo, você vai olhar para ele e você vai perceber, olha, ele vive aquilo lá, aquela revista que eu estou estudando. Olha os pensamentos, olha as decisões dessa pessoa, olha como ela age. Exatamente isso. E como eu já disse, não só o outro. Aí você começa a olhar para você mesmo e fala, peraí, eu sou cristão, eu estou vivendo conforme a Cristo? Não importa que eu viva, mas Cristo vive em mim. As minhas decisões são todas para favorecer a Cristo, para favorecer o reino de Deus? Ou eu quero mais é saber se os outros vão me atender, se os outros vão me tratar bem. Então, a gente cai assim num contexto de realidade muito forte aqui. Nenhuma pergunta, nenhuma aplicação, vamos seguir? Ponto 4, aí então ele vai tomar a parte, digamos assim, de explorar o nosso pensamento, tá? Porque é mais importante a gente saber como a gente pensa do que como os outros pensam, né? É importante saber como os outros pensam, mas eu tenho que ser firme para combater. Para explicar para o outro, falar, olha, você está errado, não é assim que deve ser. Na base do existencialismo está o ateísmo e, por consequência, a crença de que o universo existe por si mesmo e em si mesmo. Então já começa errado, né? Não existe criador. O mundo espontaneamente resolveu existir. Não tem essência. A existência precede. A existência, ela é mais forte do que a essência. Então lembra que nós falamos? A essência é o quê? É o que vem antes. É Deus. Não tem essência. A existência precede. A existência é primeiro. Então, o mundo resolveu existir, ele simplesmente existiu. Aí os animais resolveram existir. Aí um falou, eu quero ser sapo. O outro falou, olha que pensamento, né? Tudo espontâneo. Daqui uns 100 anos, então vai ter quanta espécie de ser humano, né? E a gente brinca assim, né? Não estamos rindo, não estamos, de certa forma, blasfemando, que é triste ver o homem pensando assim. Lembra que antes era o... Como que era? LGBT, parece, né? Agora tem LGBT plus mais SDH. Não sei. É bom não pesquisar, mas se você fosse pesquisar, existe mais, não sei se é 40, 70 classificações de tipos, de gênero. Não é só mulher. Não, existe. Por quê? Porque o humanismo faz isso. Não, eu sou pansexual, né? Eu acho que pan é que não tem nada, não tem sexo. Eu não sou nada, eu não sou homem, não sou mulher.
Não quero que me chame. Até essa semana passada teve um negócio lá no Congresso, lá eu não vi direito, não, algumas leis lá relacionadas a isso, né? Para você não chamar de parenta, parente, masculino, feminino, né? Mudando algumas palavras. Então, se eu quero ser chamado, né? Não posso ser chamado, não quero ser chamado de homem ou mulher, tal. Complicado isso, né? Quer mudar até a linguagem. E hoje existe isso. Quando você vai preencher algum cadastro, você pode, não tem mais só homem e mulher lá, você põe o que você quiser lá. Difícil, né? O universo existe por si mesmo e em si mesmo. Isso é totalmente contrário a Gênesis 1 e 2. Então, não vamos ler o texto todo, é um texto bem conhecido, mas Gênesis 1:1 fala, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E essa palavra princípio não é o princípio de Deus, é o princípio da criação. Lembra quando nós estudamos Gênesis, nós falamos sobre isso. Não existe princípio, Deus é eterno, sempre existiu Deus. Só que teve um momento chamado o princípio, que ele criou os céus e a terra. E ali é uma descrição da criação, de cada uma das coisas, e depois da criação do homem. Ou seja, existiu a essência é Deus. Existimos por causa de Deus. Deus primeiro existiu e nos criou. Nós existimos na mente de Deus. A realidade foi criada, criou os céus e a terra, o homem, e nós vivemos a existência como resultado da ação criacional de Deus. Ponto C, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. É uma ênfase que aparece em Gênesis, e disse Deus, Deus é o agente criacional. Quando a gente vai lá em João, capítulo 1, versos 1 a 3, vou pedir para alguém ler para nós aí, para a gente ouvir outra voz hoje. Som 2. João capítulo 1, de 1 a 3. Leia para nós, é o Obed, o Oséias, qualquer que estiver perto aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio. Então é um texto que vai nos remeter a Gênesis, vai fazer nos lembrar de, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora está falando de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, ele era a palavra de Deus. Então a gente percebe que existe essa essência, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E a pessoa de Jesus aqui, ela aparece, né, como aquele que existia também no princípio, estava presente no princípio. Tudo isso, mais uma vez, demonstrando que nós somos criados por Deus. Quando nós começamos a estudar a mensagem sobre identidade, eu falei que isso é muito importante, porque com identidade, irmãos, a gente tem propósito. Você não sabe quem você é. Já pensou que você vai trabalhar numa empresa? O que eu vou fazer? Não sei, fica aí, né? Aí chega um momento e fala, não, você vai cuidar aqui do fogão. Pronto. Eu tenho um propósito, eu tenho uma identidade. Agora o homem, imagina o homem, ele simplesmente quer dizer, não, eu sou um ser aqui, e eu não sei o que eu sou, e eu vou ser alguma coisa que eu resolvi. Né? Você já parou para pensar como o coração da gente que palavra eu uso? Complicado, estranho. Ele não tem uma ordem correta. Isso acontece muito quando a gente vai dormir e ainda não dormiu.
aí você começa a ter umas visões, não é? Eu fico feliz quando eu começo a ir para outros lugares, ter algumas visões assim, eu falo, não, isso aí significa que eu já estou dormindo, né? Eu falei, então tá bom, aí você descansa que já está quase dormindo já, que é aquele sono que você está meio acordado, meio dormindo. Mas alguém controla o pensamento? Não é muito estranho? De repente você está lá e, sei lá, vê um caminhão de sorvete, né? Vou começar com minhas gordices já. E de repente vem outra coisa, outra imagem. Irmão, seguir o coração não é um bom negócio. Porque isso tudo precisa ser moldado por Deus. Pode falar. O coração é enganoso, né? É Enganoso. corrupto. Na mesma hora que ele acha que água é bom, a água já tem que ser fria para ser bom e assim por diante. E no último ponto, quando você estava falando que a gente tem que olhar para a gente, é o que me preocupa sempre. Porque eu fico vendo como é o outro e esqueço de me ver. Isso é complicado. Sim. É bem verdade que a gente tem que perceber que as pessoas estão, às vezes pessoas de dentro da igreja, às vezes do nosso próprio meio, agindo de maneira incorreta, mas eu tenho que ver para eu não fazer igual a ele. No mundo existe aquela ideia de ser melhor, e na vida cristã não é diferente. Eu tenho que ser cada dia melhor, não ser melhor que o outro, fazer melhor do que ele as coisas que nós dois fazemos, não. Mas eu tenho que procurar ser cada dia melhor. Porque senão onde é que vai dar? E como que eu sei que eu sou melhor? Eu preciso de uma essência, eu preciso de uma forma, eu preciso de algo anterior a mim. Eu preciso correr atrás disso. Hã? Eu preciso correr atrás disso. Sim. Senão não Quando vai você dar vai nada. lá fazer um móvel, um objeto, você tem um modelo. Você tem que seguir uma reta direita, cortar no lugar certo, senão não vai se formar aquilo. E muitas vezes eu tenho que corrigir isso no meio do caminho. Corrigir várias vezes e ainda fica errado ainda, por mais que você for medir, não está perfeito ainda. Eu brinco todo dia com o moço que trabalha comigo, olha, nós temos que buscar a perfeição, nós sabemos que nós não vamos alcançar. Todo dia ele ouve isso, vai cansar de ouvir, mas vai ficar ouvindo todo dia, nós precisamos buscar a perfeição. E é o que acontece com a gente. A gente dia a dia tem que buscar seguir esse modelo, essa essência que é Deus. Seguindo a Deus, a gente vai se tornar cada vez mais próximos da verdade, próximos da palavra de Deus. Ou seja, sim, contrariando ao existencialista, existe Deus, existe algo que precede a existência. A realidade não foi criada vazia de significado para receber significado posteriori, como sugerem as correntes filosóficas contemporâneas mais populares. Pelo contrário, todas as coisas foram significadas por ocasião do ato do Criador. Tem, portanto, sentido a priori, existência real, significado independentes de qualquer relação necessária com o sujeito humano. Isso é verdade para os seres inanimados, para os animais, mas também para os próprios seres humanos. Fomos criados pela palavra de Deus, como tudo mais. Isso significa, embora sejamos singulares, criados à imagem e semelhança de Deus, não existimos à parte de um significado previamente estabelecido. Então é bem claro isso, mas como que a gente fica pensando, né, como que o homem consegue imaginar algo diferente disso? Mas é exatamente isso. Diz o ímpio no seu coração, não há Deus. O que o homem faz? Ele tenta rejeitar Deus de todas as formas. E quando você tira Deus, você se torna um idólatra, você vai crer em você mesmo. E disse Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem. É fácil Sim. de entender isso. Um texto que eu tenho lido bastante esse ano é Efésios 2:10. Somos feitura de Deus, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Essa palavra feitura, ela significa poema. Nós somos poema de Deus, eu sou a poesia de Deus.
E nós somos em Cristo. O que ele quer dizer com em Cristo? Cristo nos redimiu, Cristo nos deu essa condição de ter uma nova identidade. Em Cristo nós somos criados para boas obras. Preparou de antemão a essência existindo antes da existência, né? E essa palavrinha feitura, né, pastor, é interessante, porque toda feitura tem um projeto. Projeto, feitos, criados, imaginados por Deus. E é um texto, sim, muito, muito significativo para nós, né? A importância que nós temos relacionada a ser alguém de Deus. Então, aqui não está falando que a gente tem que ser um robozinho, né? Não é, eles entenderam mal essa ideia. Nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa vida, nós nos divertimos, comemos, andamos, mas nós somos criados com um propósito. E qual que é o seu propósito de vida? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O meu propósito de vida não é simplesmente casar, comprar uma casa e ter um emprego e sustentar meus filhos. Isso faz parte, são as demais coisas. Mas o propósito de vida, o fim principal do homem é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, servir a Deus, ser aquele espelho que brilha na vida dos outros. Então, isso é o meu propósito da minha existência. Não agradar a mim mesmo. Gente, imagina que vida mais sem propósito é essa, de alguém que vive para agradar a si mesmo. É horrível, não? Pode falar. Estava vendo essa semana eu nem sei se é filho de algum cantor, alguma coisa, que ela tem tudo, mas ela está infeliz. Aí entra nesse ponto, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso correr atrás do que ela tem tudo que, vamos dizer assim, que a gente fala, a pessoa quer ter um carro, quer ter uma casa, ela tem. Mas daí vai por, vamos dizer, água abaixo tudo isso. Que adianta eu ter tudo isso e não ter Deus? Está faltando alguma coisa. Como que eu sou feliz se eu tenho tudo? Não, para ser feliz você tem que ter um carro bom, você tem que viajar, mas isso não basta, né? Foi o que nós falamos, acho que foi domingo passado à noite. Qualquer forma que não seja a forma verdadeira, não vai ficar bom. Não vai ficar completo. Não vai ficar direito. Então o homem está se colocando aí em formas erradas, ele está se deformando. E ele não vai nunca estar satisfeito. Satisfeito é quando você põe uma roupa que cabe, que serve em você, que fica bom em você. Porque senão não vai ter satisfação. Então, isso que você está falando. A pessoa vai buscando e ela consegue conquistar. Ela fala, agora eu estou bem porque eu casei, agora eu estou bem porque eu consegui minha casa na praia, agora eu estou bem porque eu consegui realizar essa viagem, isso, aquilo. Como eu falei aquele dia, né, do rapaz lá que primeiro desejou ser o Ken humano, aí viu que Ken não estava grávida, depois acho que quis ser a Barbie, não, uma mulher. E aí ele vai ficar querendo ser o que for, mas nunca vai se encontrar. O homem só se encontra em Deus, em viver conforme a propósito e a vontade de Deus. Não existimos a parte de um significado previamente estabelecido. Desfrutamos de certa liberdade, que é que eu disse há pouco. Nós temos liberdade na construção do que somos, mas não autonomia. É diferente isso. Não autonomia. Porque é importante eu ter um trilho para seguir. Eu vou fazer uma viagem daqui para, sei lá, Taquarivaí. Não, eu tenho liberdade. Eu vou andando aí pelos pastos afora, né? Pulando os... Mas existe uma estrada. É o caminho, é o melhor lugar. Pode não ser a melhor estrada, né? Falando, humanamente falando. Mas é claro que é a melhor rota. Então é assim a vida, né, irmãos? A gente tem uma rota para seguir, o caminho certo de Deus. Para que eu vou desviar, encontrar, tentar achar, chegar até Deus por caminhos outros? E não tem. O caminho é Jesus. Se você não for pelo caminho certo, você não vai chegar. Não vai chegar no lugar. A Bíblia, no entanto, diz que somos criaturas vivendo num mundo criado, em que o sentido foi previamente estabelecido pelo Criador. Vivemos num mundo criado, em que o sentido foi previamente estabelecido pelo Criador. Você crê que vivemos em uma realidade criada por Deus?
Lembre-se de que o que você crê expressa não apenas no que você diz, mas principalmente na maneira como você vive. Que aí entra aquela ideia, né? Crer aqui é praticar, né? Não é só, eu creio em Deus, mas o que Ele fala não importa para mim. Então eu não creio. Se eu acredito em alguém, eu acredito, né? Então pergunte-se: vivo na certeza de que as coisas são o que Deus diz, ou forçando para que elas sejam o que eu gostaria que fossem? Ou seja, que é o que Deus diz ou o que eu gostaria? Não acredite na mentira de que podemos fazer tudo o que queremos. Pregue para você mesmo a verdade de que tudo o que Deus faz é bom, e encare sua condição de criatura, lembrando-se de que em Cristo você pode experimentar, em parte, algo da natureza divina. Nós somos tão especiais, né, que além de não andarmos segundo o nosso coração, nós podemos seguir já, mesmo não estando nos céus, seguir já como um cidadão celestial, praticando boas coisas, vivendo bem. Então, assim, crescendo, né, nesse caminho que Deus nos dá a cada dia. Alguma pergunta? Vamos caminhando assim, então, irmãos? Se você achar a lição difícil, leia mais de uma vez. Pode falar. É interessante, pastor, essa lição finalzinho, de que quando a gente entende isso, que nós fomos criados por Deus para a glória dele, a gente vai se adequando a algumas coisinhas. Eu disse outro dia que o senhor já contou mais de uma vez ilustrações que contam a mesma história de maneira diferente. E é isso que nós temos que entender cada dia. E a gente vai entendendo se a gente for buscando isso. Mas precisa buscar, né? Porque senão não vai conseguir, lógico. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo, por que deu errado aqui? Deu errado porque eu errei, porque Deus fez o traçado certo. Foi eu que errei o traçado, eu que saí do caminho. E assim por diante, lições que a gente vai ganhando no dia a dia, se a gente estiver atento a isso. Isso aqui eu podia ter corrigido de outra forma, eu errei, mas não era para ser assim. Ou foi Deus que fez errado? Foi Deus que falhou, por isso que eu estou errando? Não, claro que não. E o homem que quer viver segundo si próprio, se ele errar, ele vai dizer que o culpado não é Deus, né? Porque Deus não existe para ele. Quem que é o culpado daí? Então, a vida é cheia de questões que a gente tem que ir respondendo dia a dia. Buscar em Deus a sabedoria e a humildade necessária para a gente ir respondendo as questões diárias que nós temos cada dia, né? Cada instante. Em resumo aqui, é muito bem a ideia do conceito de felicidade, né? O que é felicidade para você? Porque enquanto felicidade for fazer tudo que te agrada, você vai ter problemas na vida, né? Felicidade é viver o caminho de Deus, amar, andar conforme a vontade de Deus. Porque o nosso coração, como nós falamos aqui, ele nos engana. Então, ele vai falar, não, felicidade, faça isso que você vai ser feliz. Só que isso vai nos afastar de Deus. E aí não tem como ser feliz, né? Então, que a gente possa entender, cada dia, a verdade. Eu sempre digo, né, que a felicidade é uma coisa que a gente não tem que ir atrás, é ela que vem. Lembra da história do gato, né? O gato, se você for lá brincar com ele às vezes ele mas se você ficar no quietinho lá, deixa que ele vem, vai passar na sua perna, vai lá, não é? Mais ou menos assim, né? Ele que tem que tomar a iniciativa. Então, nessa ilustração, falava a respeito da felicidade. A felicidade é algo que você encontra no caminho, no sentido de que você faça o bem, sirva a Deus, você vai se sentir feliz. Agora, se você for atrás dela, é muito fácil você errar e você buscar a falsa felicidade. Então, continue no caminho, você vai perceber como
felicidade vai chegando cada dia mais perto da gente. Então, vamos assim continuando, tá, irmãos? Como eu disse, tentar simplificar ao máximo aqui, mas é muito importante a gente poder estudar o ser humano, né? Como a nossa mente funciona, como a gente pode se afastar de Deus e que a gente possa estar cada vez mais próximos de Deus.